Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova. Estamos aqui hoje para mais nosso programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Cristina, que é uma grande colaboradora aqui da Casa de Eurípides Barçanufo, e hoje ela vem trazer para a gente uma parábola. Né? Nós sabemos que o Cristo, né, trouxe ensinamentos maravilhosos com as parábolas, e a Cristina hoje vai trazer para a gente mais uma. Boa noite, Cristina. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os ouvintes, né? Que Jesus abençoe o estudo da noite, né? Que possa atingir os corações, né? Dando alento, aquela tranquilidade, a esperança, né? Que Jesus sempre trouxe, traz para a gente até hoje. A parábola é a parábola do tesouro escondido, né? E da pérola, que a pérola também, a parábola da pérola tem um sentido semelhante, né? A do tesouro escondido. Então, nós vamos ler na passagem de Mateus, no capítulo 3, versículo 44 e 46, nos orienta: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculta no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. É semelhante ainda a um negociante que buscava pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Então, nós vamos tentar destrinchar essa parábola, né, Jorge? Como você disse, Jesus trazia os ensinamentos em forma de parábola para poder ficar mais fácil, né, no nosso entendimento. E as parábolas, elas ultrapassaram séculos, né, atuais ainda hoje, sempre, né? Jesus aproveitava todas as oportunidades, nada que ele dizia era em vão, tudo tinha um direcionamento para um ensinamento novo. Então, é possível extrair dessas parábolas, por mais que elas pareçam minúsculas, né? Elas são riquíssimas em conteúdo espiritual. Jesus compara o reino dos céus a um tesouro oculto no campo e a uma pérola de grande valor, dizendo que aquele que tem a ventura de achá-los é tomado de tal gozo que não deve titubear em se dispor de todos os seus haveres para adquiri-lo. Então, o que seria esse tesouro encontrado, essa pérola achada? O que Jesus quis dizer falando dessa forma para a gente? O tesouro, ele pode ser a conquista individual de cada um, né, em direção ao progresso, a paz de espírito, o próprio evangelho. Nosso estado de espírito também pode ser um tesouro, né, Jorge? Porque o ser que atingiu a sua plenitude, ele pode se tornar um tesouro encontrado também, Com né? certeza. Você viver na terra, né, nessas atribulações todas, né, com tranquilidade, você poder deitar no seu travesseiro com a paz de consciência, né, aquela assertiva de que você está ali no caminho correto, se esforçando para cumprir os ensinamentos do Evangelho, da doutrina, é um tesouro. Né? Mas nós vamos direcionar mais o tesouro nosso hoje. A gente podia buscar outras abordagens, né, que as parábolas do mestre dão ensejo a isso, né? A gente pode ter ali vários ensinamentos, né? Mas nós vamos focar mais no evangelho, né, que é o nosso interesse maior, a nossa necessidade maior em praticar. O reino dos céus que Jesus nos descreve, nós podemos já começar a encontrar aqui mesmo na Terra, pois esse reino também é um estado de espírito. Na medida que a gente segue os ensinamentos luminosos ali do Cristo, né, nos esforçando para a prática constante do Evangelho, assim como Zaqueu, né? Zaqueu permitiu que Jesus entrasse na casa dele, a casa íntima dele, que é o nosso espírito. Então, à medida que a gente vai fazendo esse esforço, nós estamos adquirindo esse reino dos céus, né? Porque todo ser humano, independente dele, possui um gene divino, né, Jorge? Com certeza. Nós somos, né, criaturas, né, que Divinas. fomos criados, né, por um Deus de justiça, né, de amor. Então, nós possuímos o gene do nosso Pai Celestial, né?
Nós vamos direcionar mais a parábola, então, né, sobre a Boa Nova, Jesus, né, o Evangelho, que é a mesma coisa, né? Quando o ser desperta para os valores reais da vida, para o reino dos céus que está dentro de nós, cada um possui uma semente divina, né? Como diz o Jorge, nós precisamos olhar para dentro de nós para a gente poder fazer essa sementinha divina que Germinar. todos possuem germinar, né, Jorge? Ela não pode ficar ali paradinha, ela tem que crescer, né? Se transformar ali. Então, quando a gente deixa florir esse gene divino dentro de nós, o despertar do reino dos céus em nossos corações, nós descobrimos um tesouro de inestimável valor, né? Pois estejamos na terra ou nos planos espirituais, esse reino dos céus, esse tesouro, ele viverá dentro de nós eternamente, né? Em qualquer lugar que nós estejamos, né? Imagina só que maravilha a gente poder dar início, né, a esse reino dos céus aqui na terra. E uma coisa interessante, Cristina, que Jesus sempre trouxe, né? Ele sempre falou do reino dos céus e o reino de Deus. E as pessoas, elas acham, né, que são a mesma coisa, e não são. Não. Porque aqui é o sentido, né, absoluto e relativo. Quando ele fala em reino dos céus, ele está falando as nossas conquistas, né? As conquistas que você, através das suas encarnações, você vai conseguindo, aquilo se torna inerente ao espírito. Isso aí. Aqui eu ando ali dentro do espírito é algo Né? seu, né? Agora, quando ele fala em reino de Deus, é o absoluto, é onde nós temos que chegar, a Exato. perfeição. É. Então, a gente tem que entender que quando Jesus fala do reino dos céus, ele está falando, chamando a nossa atenção para as nossas conquistas e mostrando para a gente que são através dessas conquistas é que nós vamos chegar ao absoluto, que é onde o Criador criou para a gente. Isso. É onde ele espera que nós cheguemos um dia. Exatamente. Né? Ele nos aguarda, né? Ele nos aguarda, que a gente chegar à nossa perfeição. E a gente tem que entender que nós viemos aqui para evoluir. Isso mesmo. Moralmente e intelectualmente. Né? A gente vem para isso que nós viemos aqui. Isso aí, nós podemos utilizar daí desses instrumentos maravilhosos que eles deixaram. Jesus trouxe para a gente o Evangelho, né? Ele é o próprio Evangelho vivo. Veio depois o Espiritismo, clareando aí esse Evangelho para dar a gente condição nesse prosseguimento, nesse progresso. Né? Melhor clarear mais, né, Jorge? Ele ajuda a gente a entender Jesus, né? Que muitos não conseguem. Porque eu falo que quem lê o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, gente, não existe Evangelho espírita. Evangelho é Evangelho, é de Jesus. Evangelho, justamente. É de Jesus. É de Jesus. Só que, quando você lê a tradução que o Espiritismo trouxe, que o Kardec trouxe uma simplicidade tão grande que não tem como a gente não entender. Qualquer pessoa que pega e lê, entende. Claro. E o Espiritismo também é um tesouro para nós, né? Ele é um tesouro aí encontrado. E quando a gente encontra, é uma maravilha, né, Jorge? E a gente, assim, eu falo que o Kardec, com essa codificação, ele trouxe o Evangelho para a massa, para a turba, para os leigos, para as pessoas que não têm entendimento. Que elas lendo, elas vão entender. Para quem quiser entender, para trazer esse entendimento maior aí das parábolas, dos ensinamentos todos de Jesus, né? Nós trouxemos uma questão do Livro dos Espíritos, a 627, onde o Allan Kardec indaga para os espíritos: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos espíritos? Tem a nos ensinar alguma coisa a mais? Ou seja, o Kardec, né, Jesus já trouxe o Evangelho. Qual que é a finalidade dos espíritos? Eles têm mais alguma coisa para nos ensinar? A palavra de Jesus, essa é a resposta dos espíritos, gente. A palavra do mestre, né, era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível, clara, né, para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, uma vez que há tão poucas pessoas que as compreendem e ainda menos que as praticam. Então, mesmo sendo tão claras, muito poucas pessoas compreendem. E ainda menor ainda o número que pratica. Né, ainda, né? Ainda estamos nessa dificuldade aí de fazer florir
esse gene divino que possui dentro de nós. Nós precisamos ainda, muitos precisam ainda encontrar esse tesouro escondido, né, E Jorge? eu acho interessante que se a gente pegar, né, vamos pegar as parábolas. Se você fosse olhar, gente, Jesus, ele assim, ele sempre pega aquilo que a gente mais gosta, aquilo que a gente mais dá valor para ensinar. Se você Isso. vai na parábola lá do samaritano, o povo naquela época, eles endeusavam os É. sacerdotes. Os sacerdotes eram deuses para eles. E Jesus vai mostrar para eles, né? Que lá um réprobo, um que não tinha valor nenhum, se tornou superior ao que eles endeusavam. Justamente. Se a gente vem para a parábola dos talentos e das minas, gente, talento e mina, o que é dinheiro? Ele mostrou, né, olha, faz aqui com os talentos que Deus te deu, dê a eles o mesmo valor que vocês dão ao dinheiro. Uhum. Vocês não gostam de perder dinheiro, então dê valor, esse valor que Verdade. vocês dão ao dinheiro, dê a esses talentos, que eles são muito superiores, Muito né? Então, assim, superiores. se você começar a tirar o espírito da letra, você começar a observar os ensinamentos de Jesus, você vai ver isso. Uhum. Ele chama a nossa atenção para aquilo que a gente mais gosta. Ele Sim. compara a mensagem dele com aquilo que a gente dá mais importância para a gente poder equiparar, né? Equiparar o Equilibrar. que é mais valioso, Valioso, né, é. Jorge? Então, o Espiritismo ele nos mostra o mundo invisível que nos cerca, no meio do qual vivíamos sem suspeitarmos. Antes a gente não sabia da É, existência desse mundo invisível, desse tesouro que a gente tem, saber disso, essa descoberta que somos eternos, né, é. Jorge? Que existe todo um laboratório invisível, magnetismo, são tesouros, né, que nós temos aí em nossas mãos, né, que Deus nos presenteou, né, com essa maravilha aí que nós possuímos. E a doutrina dos espíritos esclarece isso para a Ela vai gente o trazer tempo isso para a gente, todo, né? né? A natureza e o estado dos seres que habitam esse mundo invisível e, claro, o destino do homem depois da morte é uma verdadeira revelação. O Evangelho de Jesus, o Espiritismo, certamente são tesouros, são pérolas que aquele que encontra deverá regozijar quando encontrar. Porque o Evangelho, Jesus, né, está ao nosso redor o tempo todo, aguardando nossas ações voltadas para os ensinamentos do Cristo, o nosso despertar. Então, quando a gente fala que Jesus está ao nosso redor o tempo todo, em todas as ações nossas, e Jesus não pede que nós amemos ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de Tudo, né? tudo. Então, cada ação nossa com relação ao próximo é com Jesus que nós estamos fazendo. Eu acho que Demos o alimento, né, Jorge? É quando a Jesus. gente começa a entender os ensinamentos de Jesus, Jesus passa a viver dentro da gente, da nossa consciência, porque os Isso. nossos atos, as nossas ações são pautadas nesses Nesses o ensinamentos. tempo E todo. quando a gente começa a burlar, a gente começa a querer dar o nosso jeitinho, Ele também ele está vendo. ele está lá dentro, ele está cobrando, gente. Não Ele adianta, também porque está a vendo. sua consciência te cobra. Então ele te cobra através dos seus atos, das suas ações, mas cobra as suas ações, a sua consciência que faz essa cobrança. Então, o Cristo, né, nada mais é do que a sua consciência quando ela desperta para as verdades do Cristo. Porque não tem jeito, quando você tem conhecimento, você assimila, você começa a viver daquele jeito, né? É como os evangélicos, né? Eles falam, você aceitou É, Jesus. Então, gente, não exatamente, nossos adianta. Quando ele irmãos. instala dentro de você, a sua consciência começa a pautar todos os seus atos, as suas ações, e você começa a se perguntar: por que eu estou fazendo isso? É a Né? nossa, pouco a pouco é a nossa É o nosso descoberta desse despertar, né? tesouro, é o É o despertar. despertar, Justamente é o esse nosso tesouro despertar. que é ele dentro da gente, é É. esse gene divino desenvolvendo e nos ajudando a encontrar esse tesouro oculto, né, Jorge? Que é ele, né? Nosso mestre ali. O Espiritismo nos convida a aproximar de Jesus, a uma reflexão íntima, e o que o Jorge acabou de adiantar isso para a gente aí, mostrando que essa construção começa dentro de nós. É o encontro com Jesus. O Espiritismo realiza todas as condições do verdadeiro tesouro que, quando encontrado, deveremos nos esforçar verdadeiramente para nos filiar. As falanges dos discípulos de Jesus e da terceira revelação,
doutrina que sustenta e fortalece a nossa busca para que possamos aumentar esse reino dos céus que existe em cada um de nós, em cada um na sua proporção. A sementinha ali, aquele que tem aqueles que despertam mais rápido, que né, desperta o Paulo de Tarso, né? É um exemplo grande disso, né? Aquele despertar, assim que viu o Cristo, foi desenvolvendo aquele gênio divino dele, né? Ele já encontrou ali aquele tesouro, passou a deixar de ser oculto para ele, naquele instante ali, né? É um dos nossos grandes exemplos aí. Agora nós vamos saber por que o tesouro permanece oculto, né, Jorge? Quando em que momento que esse tesouro está oculto, que a gente tem essa dificuldade de entender. A questão 712 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec aí nos ajuda através do auxílio, né, memorável dos Espíritos. Ele pergunta com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais, para exercitar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar pela tentação. Qual é o objetivo dessa tentação, que são, né, as coisas materiais ali? Desenvolver a sua razão, que o deve preservar dos excessos através do atrativo. Deus quis experimentá-lo pela tentação que o arrasta para o abuso das coisas, do qual sua razão deve defender. Então, o tesouro permanece oculto é pela importância que a grande maioria dá aos bens perecíveis da terra, né, Jorge? Porque tudo tem que ter o seu equilíbrio, né? Deus nos propiciou aí as coisas materiais, sim, nós temos que usá-las. Nós necessitamos usá-las uma vez que nós estamos na Terra. Mas essas coisas nunca deverão ter maior importância do que as espirituais. O apego, né? A gente Justamente. não pode ter o apego que a gente tem a esses bens. Não pode trocar sentimentos por matéria. Muitas pessoas trocam sentimentos nobres, eternos, por escolhas materiais, né? Infelizmente. Então, é nesse momento aí que o tesouro permanece oculto. A pessoa não conseguiu, né? O ser não conseguiu entender ali qual é o verdadeiro tesouro que nós possuímos. Não é terreno, é espiritual. Então, esse tesouro permanece oculto por essa importância que a gente dá aos vícios, aos excessos de ordem material. O homem se lança em busca dos tesouros terrenos, ele esforça, ele sacrifica de todo modo para procurar amealhar esses bens, né, Jorge? Nossa, eu tenho que juntar uma fortuna, né? Aquele sacrifício todo, né? O sábio, ele já conhece esse limite aí por intuição. Mas, no geral, o homem é insaciável, né? É muito difícil ter homens, seres humanos sábios, né? A grande maioria é insaciável. A natureza traçou o limite das necessidades, mas os vícios alteram a sua constituição. E o homem criou para si necessidades que não são as necessidades reais. Então, você vê, a própria natureza já traçou esses limites do que é realmente necessário para nós, né? Nós utilizamos ali do necessário, sobrevivemos, né? A gente precisa, quando a gente passa a observar, a entender mais sobre isso, nós nos convencemos de que a gente precisa de tão pouco, né, Jorge? A gente vê que nem porque a pessoa, quando ela começa a ter esses problemas assim de apego, ela sempre quer mais e mais, ela nunca está satisfeita. E ela não tem tempo para poder usufruir aquilo que ela já tem e já está almejando mais. Exatamente. Então, aí vai se tornando um vício, né? Vai se tornando um vício. E vai deixando de lado, o tesouro fica cada vez mais oculto. O verdadeiro tesouro, né? Que é o espiritual. Porque na Terra são tesouros passageiros, transitórios, né? Que não vai ter continuidade nenhuma, né? Claro que não é pelo abandono absoluto dos bens materiais que nós vamos ganhar a vida eterna, né? Mas é pelo bom uso que fizermos dessas situações terrenas aí, né? A matéria deturpa os nossos sentidos. E quanto mais nós buscamos a matéria, ela não nos sacia. Nós precisamos do alimento espiritual para preencher essa fome, essa sede milenar que nós temos, né, Jorge? A matéria não sacia. Não. Tanto que você vê pessoas... Por que pessoas ricas, né, de condições sociais muito grandes, cometem suicídios, por exemplo, né? Eles possuem tudo, terreno, mas eles não possuem esse alimento espiritual. O lado espiritual, né? Eles não tem essa compreensão. Porque eles vivem só um lado e esquecem do outro. E não adianta. Essa vida ela tem que ser
é pautada entre o equilíbrio entre o material e o espiritual. Exato. Tem que ter esse Tem que equilíbrio. ter o equilíbrio. Quando desequilibra, não tem como. Não tem. Aí a pessoa se perde. Ela se Ela perde a é, referência dela, não tem né? como. Então, ao fazermos as nossas transformações, nós vamos pouco a pouco descobrindo o verdadeiro tesouro, essa pérola, essa paz de espírito. E a paz de espírito em meio às aflições não será um verdadeiro tesouro? Né? Então, são nossas conquistas espirituais que não se perdem, é o que nós vivenciamos dentro de nós. Os nossos valores eternos é que vão nos direcionando, né, Jorge? Esse esforço nosso aí, aquilo que a gente falou no início, né? É fazer as modificações, é nos esforçar no bem, né? É você pegar lá, né, o homem de bem, Isso ler mesmo. e tenta fazer o máximo ali dentro que você conseguir, que você está no caminho certo. Exatamente. O homem necessita procurar edificar o espírito, né? Os valores reais e duradouros, as virtudes, e não edificar a felicidade sobre as posses da matéria. E agora, o que quer dizer a passagem em que ele fala vender tudo o que possuía? Né? Eu vou vender tudo que eu possuía. Ele nos ensina sobre o desapego, né? Saber viver, saber usufruir dos bens, né? Sem se escravizar por eles. Né? Allan Kardec esclarece que Deus não condena os prazeres terrestres, mas o abuso deles em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que Jesus previne: o meu reino não é deste mundo. Né? É porque tem que haver o equilíbrio, né, Jorge? A gente torna a repetir e se distanciar das coisas espirituais pelas coisas terrenas. Não tem até não tem muito raciocínio, muita inteligência sendo usada em cima disso, se a gente for olhar, porque a nossa vida terrena, ela é muito passageira. Nós vamos viver quanto tempo? Nós vamos levar algum tesouro da terra? Não tem condição da gente levar. Nós vamos levar nossos atos, nossas ações. Justamente. Né? Então, agora, o que nós podemos também, né, não vamos ser hipócritas, né, em que nós vamos começar a valorizar só as coisas espirituais. Não tem jeito. De um dia para o outro, não, né? E não tem jeito, gente, porque você está no mundo. Nós somos seres. Você precisa das coisas materiais para sobreviver, para a sua sobrevivência. Sim. Então, é onde eu falo que o equilíbrio que a gente tem que buscar. Porque se eu começar a viver só para as coisas materiais e esquecer das espirituais, eu não consigo. Justamente. Se eu tentar viver só para o espiritual, eu também não vou conseguir, porque eu preciso do material. Porque nós temos que ter esse equilíbrio. Justo. Porque nós somos um espírito, né, vivendo na carne, mas nós necessitamos do material para essa evolução nossa. Os bens materiais, eles estão aí para nossa evolução intelectual usados. E material. Justamente. Né? É moral e intelectual que eles estão aí para a gente poder usufruir. Então, quer dizer, é saber usufruir. É nos lembrarmos que somos seres espirituais vivendo na Terra. Na Terra, Então a gente não tem seres como. materiais, né? Porque não tem como, a gente tem que ter essa dosagem. Isso. Né? Porque... E usufruir ali, né, no sentido de crescer e progredir. É muita hipocrisia nossa a gente falar, não quero as coisas do mundo mais, nós vou viver só pro espiritual. Mundo, você né, não vai conseguir, nós somos do mundo, nós estamos no mundo. Nós temos que saber. Eu só vou poder viver a plenitude das coisas espirituais quando eu for pro plano espiritual e se eu fiz bom uso aqui. Porque quem vai cobrar é a minha consciência. Justamente. Né? A minha consciência vai me levar para onde eu mereço ir. Mas por quê? É questão minha. Nós temos que... Olha, nós trouxemos até uma passagem no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mostra a passagem do jovem rico, que ele procura por Jesus e pergunta o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Ele vai atrás do mestre e faz essa pergunta. Então Jesus responde: se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí o rapaz torna a perguntar: quais? Jesus torna a responder: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Retrucou o mancebo: todos esses mandamentos eu tenho guardado desde a minha juventude. O que mais me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, desfaze-te do que tens e depois vem e segue-me. Ao ouvir essas palavras, o jovem se retirou triste, porque muitos eram os bens que possuía. Essa passagem está em Mateus,
capítulo 19, versículo 16 e 26. Ou seja, o jovem ele não conseguiu, né, seguir Jesus, entender a aquela parte, mensagem do Cristo, né? justamente por causa do apego gigantesco que ele tinha às coisas as coisas materiais. materiais. Então é exatamente esse apego enorme. As coisas materiais elas não podem ter mais valor do que as espirituais. Imagina Jesus passar por nós, né, o caso desse rapaz, desse irmão aqui. Ele perder essa caminhada com Jesus porque ele optou pelas coisas transitórias da terra e deixou o mestre passar por ele. É triste, né? É muito triste. Nós não podemos deixar isso acontecer com a gente, né? Nós vamos perder o tesouro. O tesouro vai permanecer oculto para nós. Né? O tesouro passou por nós. Nós deixamos ele ir, né, Jorge? E deixamos ele escapar pela mão. Justamente, não podemos. É preciso estar no mundo, sem ser do mundo. Saber usar e dispor dos valores da terra, sem nos escravizar a eles. Olha, você vê, eles são bem claros, essa passagem do Evangelho. Saber usar e dispor dos valores da terra. Nós temos que saber usar, nós estamos na terra. Nós estamos na terra. Só que a gente não pode se escravizar a eles, né? Esse jovem que se aproximou de Jesus conheceu o Mestre, se interessou pelas passagens, pelas pregações do Messias, por isso quis segui-lo, mas não conseguiu em decorrência de estar ainda enraigado à matéria. Movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Então ele foi vender tudo, ele conseguiu. Aquele que vende, ele está se desvencilhando de um bem que por certo tempo lhe foi precioso, para substituir por outro, né? Muito maior, né? Às vezes, ou igual ou muito maior, né, Jorge? Na maioria das vezes a gente vai, como você vai trocar um carro, né? Eu quero carro do ano que vem tá mais equipado e tal, você vai adquirir um bem terreno maior. Então, foi o que ele fez aqui com o campo. Algumas demonstrações, nós trouxemos aqui algumas pequenas demonstrações do verdadeiro adepto do Evangelho, do Espiritismo. É o início do caminho para a nossa busca de valores eternos, né? Combater as próprias imperfeições diariamente, né? Aquele esforço ali da gente em combater essas imperfeições. Melhorar, né? Que todos nós possuímos, né, Jorge? Exceção de Jesus, né? Que veio à Terra e já perfeito, né? Ciente de que se não fizer, vai desonrar a própria doutrina que se filiou, né? Que o verdadeiro espírita, ele faz esforços constantemente para poder modificar as imperfeições, né? Socorrer necessitado sem possuir recurso suficiente para o mandato, é o que a doutrina faz. Às vezes não tem condição, né? Tem as contas da casa espírita, né? Tem isso. Mas mesmo assim, ainda arruma uma forma. Não, vamos arrecadar alimentos, vamos fazer uma cesta básica. É a tarefa aí que a gente faz na doutrina também, né? Medicar enfermos sem haver cursado medicina, confiante no auxílio do mestre Nazareno. Não é na acepção da palavra, né, gente? Não vou medicar o enfermo ali, que nós não somos médicos, né? Mas é a medicina ali da palavra. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra para se soerguer ali daquele estado que está. Isso é uma forma de medicar. É uma psicologia, né? Você está ali auxiliando a pessoa de alguma maneira. Subir a uma tribuna diante de assembleia numerosa que espreita pronta para a crítica. Quem faz estudos aí sabe como é que é isso, né? Você está ali à frente, ali, né? Com aquele esforço, preparou o estudo e tal, mas sempre tem uma situação para poder te colocar ali numa saia justa. Uma saia justa. Então, isso aí você está dentro do segmento ali. E se você não estiver preparado, você se embaraça todinho. Enfrentar obsessores e fazê-los recuar dos abismos do mal para suaves trilhas do amor e do perdão, certo de que é apenas instrumento do céu. A gente não tem que achar que é missionário por causa disso, nós somos só instrumento. É o que eu falo, né? Nós não podemos querer nada para nós. Justamente. Até porque o que nós estamos falando não é nosso. Não. Nós temos que ser trabalhadores da última hora, né, Jorge? Nós somos, né? Investigar o invisível e a própria fé com as forças do coração, porque sabe não ser anjo nem sábio. Ser levado por amor a Jesus a perdoar e esquecer os ultrajes que lhe fere o coração e conturba o espírito. Esse aqui é difícil, né, gente? Esse aqui é bastante difícil. Né? O perdão, nossa, às vezes a pessoa faz aquela situação com a gente, fala, meu Deus do céu, eu perdoo que a pessoa, não quero ver ela mais não. Gente, não perdoou. Não perdoou.
Né? Como é que é o Não, perdão que Jesus não ensinou? perdoa. Né, Jorge? É você não desejar mal àquela pessoa, né? É você Justamente. não fazer nada que possa prejudicar aquela pessoa. Orar por ela, Ma- desejar o é, bem a ela, né? mas também ele te deixa claro, não há necessidade de você conviver com aquela pessoa como um amigo. Que a gente não Justamente. pode ter por uma pessoa que nos prejudicou, que nos fez mal, o mesmo amor que a gente tem por alguém que Isso nos mesmo. fez bem. Isso Então ele aí. deixa isso claro, porque É, gente, mas ele é claro lá quando ele é, fala. é. Se você não desejar mal, se você conseguir fazer uma oração para que ela já está de bom Já está de bom tamanho, tamanho, já é um né? progresso, é uma Agora, se compaixão, né? amanhã, depois, você tiver condições de conviver com aquela pessoa, melhor ainda, sinal que você Sempre vigilante, né, né? Jorge? Você, né? Agora, como que eu posso passar a conviver com uma pessoa que me fez mal e confiar 100% nessa pessoa? Nunca. É Nunca. Eu vou estar sempre esperando, né? A primeira oportunidade que ela tiver, que ela vai me apunhalar pelas costas é novamente. verdade. A gente não vai confiar totalmente, né? Totalmente, não tem como. Mas perdoar, nós temos que perdoar. E não é aquele perdão que não quer ver a pessoa É, mais nunca, porque não adianta, que não é perdão. é. Não vendo a pessoa é muito fácil. Agora, uma coisa, gente, que eu falo que assim, a gente tem que entender também. O fato de você perdoar não quer dizer que você vai esquecer, não. Uhum, Né? Você perdoa, mas porque a gente não consegue esquecer. uhum. Mas, a partir do momento em que eu lembro daquela situação, mas eu não tenho o sentimento ruim que eu tinha antes, eu perdoei. É verdade. Você lembrar de forma assim, que vai te trazer progresso, né? É, Crescimento. é, Aquela passagem ali te fez crescer, e né? não ter nenhum pensamento ruim, não se sentir mal quando Isso, você lembrar disso, é sinal que você perdoou. Porque isso. quando a gente ainda lembra que a gente ainda tem um resquíciozinho, é porque o perdão ainda não foi 100%. E se a gente for olhar, Jorge, essas questões que acontecem assim, que nos obrigam, né, entre aspas, ali a perdoar, na grande maioria das vezes, se não em todas as vezes, nos traz crescimento, E muito, nos traz progresso, né, amadurecimento e espiritual muito. e até moral no futuro, né, ou no futuro próximo, vai depender de nós mesmos, do nosso próprio esforço, né, Com essa melhora. certeza. Renunciar a cada dia às vezes as mais doces aspirações do coração, morrendo para si mesmo, a fim de ressurgir para o Criador e o Mestre. É que a gente passa a ter que renunciar tantas vezes, né? O morrer para si mesmo que fala aqui é porque essa renúncia constante, né? Nos faz naturalmente, né? A gente renuncia às vezes à própria personalidade, dependendo das situações adversas que a gente está vivenciando. Até o próprio Emmanuel, eu li isso no Fonte Viva. Ele nos orienta e comenta que às vezes é necessário a gente renunciar à nossa personalidade, dependendo da situação que a gente está vivenciando ali, às vezes no ciclo familiar, né? Às vezes você não possui ali aquela conduta, se é uma pessoa mais reservada, mas as pessoas às vezes te puxam a ser menos reservada, e é algo que é muito difícil para a natureza do Para o espírito, né? espírito, é. Então é delicado essas coisas, e tudo isso é um educar, né? É um educar para o nosso espírito crescer, né, Jorge? Pô, parece difícil naquela hora, fala, nossa, meu Deus, eu tô passando cada situação, tá assim, tá assim, mas é crescimento. A gente tem que tentar passar com Aprendizado, leveza. né? Nós Isso, estamos aprendendo. isso aí. Isso seria dispor de forças supremas na Terra, ser corajoso por excelência nessas situações aí que nós citamos, né? Isso vai fazer a gente dispor de força suprema, né? Vai exigir de nós ali prodígios para conseguir isso, né? Nós temos que ser corajosos por excelências, mas é desses tais que Jesus precisa agora, né? Assim como ontem ele precisou dos pecadores, dos mendigos, dos mal vistos pela sociedade para a propaganda da doutrina, Jesus precisa hoje dessa coragem nossa, né? Em É. vivenciar essas situações ali, em ser corajoso, porque ser espírita precisa ter muita coragem, né, Jorge? Ou e como. Não é assim Como o pessoal simples. fala, gente, ser espírita é para os fortes, não é É para os para os fracos, não. fortes, a própria Ivone Amaral fala isso também, né? Você É precisa para ser os muito fortes. forte, muito corajoso. Então vamos falar sobre o campo, gente. O que, que vem a ser esse campo? Campo, normalmente, a gente imagina que é um espaço enorme, né? Esse campo, ele vem a ser a terra, né, Jorge? É o lugar ali onde a gente aprende, onde a gente passa por todas essas situações aí, né, que vai nos fazer descobrir, né, esse tesouro escondido. É a própria terra, né?
Justamente. É o planeta Terra, é o local de provas e expiações, é um planeta escola para que possamos alcançar, através da dor, do sofrimento, o nosso crescimento, o progresso do espírito. Porque ninguém cresce sem passar por dor e sofrimento. É necessário na Terra, né? Infelizmente, né? Não haveria necessidade de nós, né, se todos nós compreendêssemos a missão do Cristo e fôssemos pelo amor, né? Mas infelizmente nós escolhemos o caminho da dor, então vamos pelo caminho que nós escolhemos. Justamente. E nós temos que aproveitar a oportunidade, né, gente, de estar na carne. A gente É, sempre gosta de frisar isso, porque não sei se todos estão percebendo, mas o tempo da nossa existência é muito pequeno. Por é. mais que a existência pareça longa, fala, nossa, né, eu passei por muitas coisas, muita gente gosta muito de ficar citando tudo isso que passou. A nossa existência é muito curta e É. ela está passando muito rápido, né? E se a gente observar, o tempo está acelerando, né? Ele está Sim. acelerado. A gente tem que aproveitar as As oportunidades, né, oportunidades. Jorge? E aqui negócio, gente, eu falo assim, a gente tem que estar preparado para tudo. Para tudo. Estamos num planeta de provas e expiações. Então, gente, não, aqui ninguém vai ter uma vida fácil. Aqui ninguém vai viver sem problemas. Ninguém. Porque eles vão surgir ou para nos provar ou para que a gente possa espiar. Justamente. Uma das duas são as únicas duas coisas que tem para que a gente possa passar por aqui, para a gente poder evoluir. Vai ser isso aí. Justamente. Então, Nós não viemos na Terra para passear, não viemos a passeio. nem como Ué. missionários. Então nós temos que aproveitar as oportunidades que tem. Vamos pegar o limão e fazer uma limonada. Isso mesmo. Vamos pegar, espremer o limão Isso e mesmo. fazer uma limonada com Esse ele. momento cada vez mais passageiro, né, que a Ué. gente possa deixar esse gene desabrochar dentro de Vida da nós, né, gente, Jorge? ué. Para que a gente possa ir crescer, descobrir, fazer a descoberta desse tesouro, dessa pérola, né, escondidos aí para muitos ainda. E para nós, a gente que nós já estamos na doutrina dos espíritos, já é uma misericórdia muito grande, né, esclarecendo aí o evangelho de Jesus, então que a gente possa ir vivenciar todos os dias, reiterando aí nosso esforço nas melhorias, na necessidade nossa aí de crescimento espiritual, né? A gente entender, né, gente? Principalmente nós espíritas. Se nós sabemos que somos espíritos imortais, que estamos num planeta de prova e expiação, então quando as provas baterem na porta, vamos ter resignação. Vamos Vamos passar. pedir a Deus que nos dê força, resignação para a gente poder passar, que Ele vai dar para a gente o que a gente precisa. Justamente, ele sempre dá. É. Ele está conosco o Agora, tempo todo. Ele é um bom pastor. não, Imagina que ele conhece todas as ovelhas, cada uma delas. todos os problemas que cada uma delas tem. Então, Exatamente, ele gente, conhece todos ele não nós. desampara ninguém, não, Não, gente. está sempre aí guiando. Olha as passagens que ele deixou. Que mestre magnífico que cita uma parábola e passam-se séculos, né? A parábola ainda Tá está aí. atualizada. É uma forma, né, dele mostrar que ele está conosco, né? Que ele está Essa presente, parábola é né? ele próprio, o É, evangelho é ele ele próprio, a boa próprio. nova, né, Jorge? Então é o É, nosso consolo, né? Jesus é o nosso consolo. Que nos momentos que a gente está passando agora, que nós cremos que todas as famílias estão passando situações difíceis, né? Porque a Terra é um planeta de prova e inspiração. expiação. Então que a gente possa ter a certeza que Jesus está conosco. Ele está ali como bom pastor, aguardando para poder reunir a todas essas ovelhas, conhecedor de cada uma delas. Nesse aprisco de amor dele, todas serão reunidas um dia. Né? Que nós possamos continuar a nossa jornada conscientes disso. Fazer esforço, às vezes uma prece, uma oração, nos ajuda a sair de situações adversas, né? Que nós enfrentamos aí no dia a dia, os nossos irmãos aí que às vezes desistem da existência prematuramente, né, por temer seguir em frente. Uma oração, uma frase saída do coração verdadeiramente sentida, chega até o alto, chega até Jesus, nos traz o socorro lenitivo através do ente querido. Então que a gente possa ter essa assertiva dentro da gente, não é, Jorge? Com Nós não estamos certeza. sozinhos. Nós nunca vamos estar sozinhos, né? Não. Ele sempre está ali do nosso lado, coloca sempre as pessoas certas, espíritos certos para estar ali, para te ajudar. Você conta com um mentor espiritual que está ali o tempo todo te intuindo, te ajudando, te auxiliando.
Mas lembrar, somos dotados de livre-arbítrio e regidos por uma lei de causa e efeito. Sim, com Então, certeza. não tem. Podemos escolher o caminho que nós escolhermos, Sim, mas cientes que toda ação desencadeia uma reação. exatamente. Se a reação for boa, ótimo. Mas se não for, quem provocou aquela situação não foi você? Então, quem é que tem que sofrer a causa, né, o efeito daquela causa? Sim. É você. Temos aí a porta estreita É. e temos a porta Porta larga. larga. Cabe a nós Escolhermos escolhermos qual das duas nós vamos passar. Agora, se nós escolhemos a larga, vamos passar com facilidade? Vamos. Uhum. Mas para sairmos dessa porta larga, nós vamos ter que passar pela estreita. Vai ser pior. De qualquer forma, Vai um ser dia pior. a gente vai ter que Tem que passar pela estreita. estreita. Não tem Né, escapatória. Jorge? Ou você escolhe passar agora, se esforçar, ralar e passar, ou então depois. Agora, depois vai ser difícil, né? Porque você vai engordar, aí pra você passar na portinha lá, você vai ter que surrar muito para poder escorregar naquela Então, portinha. somos seres Né? inteligentes, já Justamente, possuímos então, aí o conhecimento da doutrina, então vamos passar pela porta estreita agora, né, agora, gente? vamos fazer. A gente sabe que nós sabemos que vamos ter que passar um dia, para Sim, que adiar? sim. Então, vamos esforçar a passar de uma vez. Verdade. E à medida, Jorge, que a gente vai descobrindo esse reino dos céus dentro da gente, esse tesouro escondido, quanto mais se descobre sobre esse tesouro, as coisas materiais elas vão perdendo a importância, elas vão diminuindo a importância e a gente não teme assim fazer sacrifícios, porque nós temos o entendimento que algo muito maior nos espera lá na frente. Então a gente vai naquele segmento ali, cada vez mais, semanas, meses, isso vai modificando dentro da gente. Gradativamente, porque você sabe que a eternidade te aguarda. Então, do que vale um sacrifício hoje se tem algo muito maior me esperando? Não é verdade? Mas é justamente o que eu falei. A gente vai começando a achar o equilíbrio. Isso aí. Conhecereis a verdade vos libertará. Justamente, é isso aí que ele quis dizer pra gente. Justamente, é. É quando você conhece, você começa a dar outro valor. Você vai ver que muita coisa que você dava valor antes, não tem tanto valor hoje. Não tem. Vai diminuindo. Porque se nós olharmos, gente, qualquer que seja a pessoa, se você olhar os seus atos, as suas ações, há 5 anos atrás, muita coisa que você fez lá, você fala assim, eu hoje não faria. É verdade. Você já evoluiu, gente. Nós já evoluímos. A gente ia conseguir pedir perdão em oração para os nossos... gente... por aquilo que a gente às vezes nem se recorda, porque estamos em outra reencarnação. E a gente, igual eu falo, não tem como. Quando você conhece essa verdade, ela te liberta. Ela te liberta, porque você começa a entender melhor, dar um sentido melhor à sua vida. Sim. Você começa a dar um sentido às coisas à sua volta, às pessoas que estão com você. Você começa a se humanizar mais, se colocar no lugar das pessoas. Os nossos valores modificam. Né, Jorge? Eles modificam. Você não consegue ficar mais... como que eu vou dizer? Ficar mais, vamos dizer, egoísta, né? Você não consegue ver uma situação e passar por ela sem se importar. Existe um freio, é como se fosse assim, uma espécie de um freio interno, não tem como. né, que desperta a nossa consciência. Nossa, aquilo ali, eu não posso fazer isso. Você sabe, no fundo você sabe que está sendo observado. Né? Nós estamos constantemente sendo observados, né, acompanhados ali. Nós temos, né, 1 milhão de testemunhas à nossa volta, Sim. como Paulo, né, dizia. Isso mesmo. Nós temos a todo instante 1 milhão de testemunhas à nossa volta. Então, sim. Então a gente já começa a ter esse freio. Fala, olha, eu não posso fazer aquilo. Eu não posso passar do meu limite. Nossa, eu estou sendo muito egoísta. Estou sendo muito mal educado. Cadê a minha caridade? Cadê a caridade moral? Que consiste em se calar para um mais ignorante falar. A gente já começa a ir fazendo a equação de todos esses fatores. Eu falo que se a gente observar bem, por exemplo, eu falo por mim, hoje eu consegui, por exemplo, hoje se eu faço mal, eu faço para mim mesmo, mas eu já não faço mal para as pessoas. Então eu já consegui, pelo menos eu falei que essa parte eu já consegui vencer.
mas eu ainda faço mal para mim. De ter o Eu ainda, cuidado de não ferir o próximo, né, eu gente? ainda tenho que trabalhar muito para minha melhoria. Justamente. Você tem que ter. Nós temos que ter a caridade conosco Conosco também, mesmo. não é, Jorge? Então, assim, mas é um grande passo, porque eu já Sim. consigo não fazer mal A outra a pessoa. outra pessoa. Né? Bom, meus amigos, nós chegamos ao fim de mais um programa. Gostaria de agradecer a Cristina pela participação, pelos esclarecimentos. Cristina, muito obrigado. Nós é que agradecemos pela oportunidade e rogamos a Jesus que abençoe a todos os ouvintes. Né? Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras pela Rádio Boa Nova. Peço a todos que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Boa noite, muito obrigado.